Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vim aqui fazer um bate-papo com vocês de novo para fazer um vídeo que foi bastante requisitado. Algumas pessoas me seguem no Instagram, me vê fazendo atividade física, faz algum vídeo mostrando como você mantém a forma. Então esse é uma série de vídeos que eu vou fazer e esse vai ser o primeiro, tá? Aliás, eu já fiz um vídeo antigo, talvez vocês não tenham visto quando eu comecei o canal, como eu emagreci, porque eu tinha 10 quilos a mais que eu tenho hoje. E eu já tô há 2 anos no mesmo peso, eu tô muito contente. E vou mostrar pra vocês como é que eu consegui, né, perder aqueles 10 quilos nessa série de vídeos, não vai ser tudo hoje, né, hoje vai ser algumas dicas que eu vou dar e como manter o peso e como se manter magra depois dos 40, que vocês sabem que o nosso metabolismo começa a ficar mais devagar e a gente tá gastando menos calorias ingerindo a mesma coisa. Então a primeira providência que a gente tem que tomar é diminuir as porções de comida. Isso é uma coisa assim muito importante. Eu verifiquei que isso assim fez um papel essencial na manutenção do meu peso, tá? Eu costumava comer bem mais do que eu como hoje. E eu vi que isso me ajudou muito, assim. No começo foi muito difícil, porque nosso estômago, o nosso organismo está acostumado a comer uma quantidade de comida, né, para se sentir satisfeito. E quando a gente diminui, ele reclama. E olha, reclamou muito pra mim, sofri bastante, mas, gente, no começo é difícil mesmo, tá? Mas depois que você passou 2 semanas, né, sofrendo um pouquinho, passando um pouquinho de fome, depois você se acostuma com as quantidades. Então isso pra mim foi essencial, eu diminuí assim, praticamente tudo que eu tô comendo, eu diminuí. Eu comia bem mais. Por exemplo, no café da manhã eu sempre como uma torrada gluten free e um ovo cozido, né, esquentado assim meio mole. E eu comia 2. Então eu passei muito tempo comendo 2. Agora, assim, por algum tempo eu passei muita fome. De manhã chegava às 10 horas da manhã, tomo café às 7 horas antes de trabalhar. Chegava às 10 horas da manhã, meu estômago estava roncando, morrendo de fome. Nas primeiras 2 semanas foi bem difícil me adaptar, mas hoje eu como a minha torrada com o meu ovo e aquilo é suficiente pra mim. Eu não sinto mais vontade de comer mais, entendeu? Então isso pra mim foi muito importante. Agora, se você não quer diminuir a quantidade de comida, você vai ter que aumentar o gasto de calorias. E a única maneira de aumentar o gasto de calorias é fazendo mais atividades físicas, mas com a nossa vida corrida, eu não consigo fazer mais do que eu faço hoje, né? Então por isso que eu resolvi diminuir para eu poder manter o meu peso, tá? Outra coisa pra mim que é super importante, que ajuda muito, né? Várias pessoas me falaram no outro vídeo que eu fiz, como se manter jovem, que beber água também é importante. Com certeza, beber água é essencial. Então isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Também você se educa a beber bastante água. A gente não tem o costume, a gente esquece. Como que você faz para não esquecer? Eu fiz várias coisas para não esquecer. Uma das coisas que é a mais efetiva que eu indico para vocês é garrafas d'água. Gente, sem brincadeira, eu tenho umas 5 ou 6 garrafas que eu uso para tomar água. Essa normalmente vai pra academia, essa normalmente tá aqui em casa, tá embaixo na cozinha, ou tá no quarto. Eu tenho outra no escritório, eu tenho uma no carro, eu tenho uma numa bolsa de academia, eu tenho garrafas de água aonde? Em todo lugar. Em cima da minha mesa, no escritório, eu tenho uma garrafa de água grandona. E eu procuro tomar 2 a 3 por dia. Então é bom você ter, porque você consegue controlar a quantidade que você está tomando. Porque às vezes copo, você acaba esquecendo quantos que você tomou, né? Então garrafa d'água assim, eu achei a maneira mais eficaz para conseguir tomar, lembrar, né? Que ela estava sempre na minha frente, onde que eu vou lá tá. E para também controlar a quantidade de quanto eu estou bebendo por dia. Outra dica que me salva várias vezes, assim, todos os dias praticamente, que evita de que eu coma muito ou coma alguma coisa que não é bom pra mim, né?
são os snacks. Eu tenho na minha bolsa esses snacks aqui. Esse aqui eu tenho em várias bolsas, eu tenho um saquinho com as nuts, que são essas castanhas, sabe? Essa aqui é um negócio bem, como que fala? Te satisfaz bastante. Então, se você comer 4 ou 5 dessas, não tem tantas calorias e vai te ajudar a matar uma fome. De repente, se ia comer uma batatinha frita ou uma coxinha ou alguma outra coisa assim. Você comendo esses daqui, você respira, come, toma uma água, come umas castanhas e aí você já tá salva. E isso daqui são frutas secas, tá? Eu gosto, das frutas secas eu gosto mais de tâmara, né, que é essa daqui, e ameixa seca. Então eu amo essas duas frutas e isso aqui me mata a vontade de comer doce, principalmente depois do almoço, no meio da tarde, assim, daquela vontade de comer doce. Eu vou lá como uma dessas, ou 2 ou 3 às vezes, depende do tamanho da minha vontade. Mas é uma coisa que é saudável, não tem açúcar refinado e vai me evitar de comer aquele chocolate, de comer aquele biscoito, alguma coisa assim. Eu não gosto muito de barrinhas, mas eu até tenho algumas assim, mas eu não sou fã de barrinhas. Eu prefiro comer isso daqui, que eu acho que me satisfaz bem mais e não tem assim, é mais natural, né? As barrinhas, a maioria delas tem químicos, eu não sei. Se vocês conhecem alguma barrinha boa, indica aqui que eu vou procurar e vou testar, tá bom? Outra dica que eu tenho para dar para vocês é substituições. Então no dia a dia a gente pode substituir algumas coisas que tem mais calorias. Você pode substituir por coisas saudáveis, por coisas que vão te ajudar a manter o peso. Teve algumas substituições que eu fiz na minha vida que eu achei que fez diferença, tá? Então uma delas eu uso o sal do Himalaia, que é esse sal cor-de-rosa aqui, né? Pink Salt, se chama aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é um container que eu coloquei, eu não tenho mais embalagem dele, mas ele assim, eu não uso ele o tempo todo, eu uso assim pra colocar sal em alguma coisa que faltou. Pra cozinhar mesmo eu uso sal marinho, que é esse daqui. Não precisa ser essa marca, né, gente? Sal marinho você vai encontrar em qualquer lugar. Não é o sal refinado também, é um sal que tem, ele tem alguns nutrientes que o sal marinho, o sal refinado, eles retiram. Então o sal marinho é mais indicado. E lógico, diminuir a quantidade. No começo também foi difícil pra mim diminuir a quantidade de sal na comida. Eu costumava comer bem mais salgado. No começo foi difícil, tudo é difícil no começo, mas uma coisa assim que eu aprendi nos meus 40 anos, a gente se adapta a tudo, entendeu? E nada melhor do que se adaptar a uma coisa boa que vai fazer bem pra você, né? Eu sei que é difícil no começo, eu vou falar isso várias vezes pra vocês entenderem, mas vai passar, aquela fase ruim vai passar. Eu também uso um temperinho pra comida, que é muito bom, que é esse Mr. Dash, que ele não tem sal. Então eu coloco ele dá bastante sabor na comida, você não sente tanta necessidade de sal, eu coloco bem menos sal quando eu uso esse tempero. Então, outras coisas que você pode usar são temperos caseiros mesmo, salsinha, cebolinha, coisas que dê sabor na comida, que não vai fazer você querer ter tanto sal na comida, porque o sal faz você acumular líquido, ficar com líquido retido, te dá celulite, o sal não é bom. Então a gente tem que diminuir o sal no máximo possível, assim, o certo seria não usar sal. Mas isso infelizmente ainda não consegui, mas eu consegui diminuir bastante, achei que fez muita diferença na minha vida. O açúcar, gente, é um dos principais venenos que a gente ingere, tá? O açúcar é muito nocivo, ele é inflamatório, ele não traz nenhum benefício para a nossa saúde. Então, é uma coisa bem difícil, as pessoas são muito viciadas. Eu li um artigo onde diz que o açúcar vicia mais que a cocaína, e é verdade, tá? Foi feita uma pesquisa numa universidade famosa, conceituada com ratinhos de laboratórios, que eles ficaram mais viciados em açúcar do que heroína. Então açúcar é uma substância muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado, ler bem os rótulos, ver as quantidades de açúcar que os produtos têm, pra gente tentar diminuir o mínimo possível. É muito difícil alguém dizer assim, desintoxicar
de açúcar. É muito difícil, sei que tem gente que consegue, mas pra mim ainda isso não foi possível. Eu gostaria, né, no futuro que fosse possível, mas por enquanto não. Então ainda uso açúcar em algumas coisas, mas assim pra café, chá eu tomo sem nada, mas café ainda preciso ter um docinho no café, uma coisinha, um gostinho doce no café. Então eu uso Truvia, tá? Que é dos adoçantes, é o mais saudável. Não use adoçante sintético. Eles, assim, tem vários estudos que provam que eles contribuem. Pessoas que usam esse tipo de adoçante têm mais índice de câncer, tá, gente? Então eu cortei esses adoçantes sintéticos da minha vida, porque você não sabe o que você vai ter no dia de amanhã, porque você está consumindo todo dia, aquele pouquinho que você está consumindo ali, você não sabe, é um químico que você está botando no teu corpo, pode te dar alguma coisa. Então eu preferi cortar de vez, e por enquanto eu tô nesse, eu quero, assim, não ter necessidade de usar nada, mas é muito difícil, né, vocês sabem. Então esse daqui é o menos ruim, eu creio eu. E o famoso óleo de coco, né, que é o óleo mais... olha o tamanho do vidro, gente, compramos no Costco, esse vidro ele dura assim uns 6 meses. E eu uso pra tudo, né, eu já mostrei pra vocês aqui que eu uso pra tirar maquiagem, você pode usar pra hidratar o cabelo, pra hidratar a pele. Mas a gente usa muito na cozinha, a gente faz... a gente nunca faz fritura mergulhada, assim, né, aquele monte de fritura, mas quando a gente frita alguma coisa, a gente usa um pouquinho de óleo de coco pra fritar. E o óleo de soja foi totalmente abolido, a gente não usa óleo de soja pra nada. Então eu uso óleo de coco pra cozinhar e azeite de oliva pra temperar as coisas, assim, coisa que não precisa cozinhar, né. Então essas são as opções mais saudáveis e essas são as dicas, assim, que eu deixo aqui pra vocês hoje. Tá? Espero que tenha ajudado. Tem mais uma última dica que eu acho bem importante. A gente não pode ter vergonha de carregar marmita, gente. Isso é uma coisa que eu faço, eu tô fazendo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu carrego marmita todo dia, porque eu controlo o que eu como. Eu sei o que eu tô comendo. Eu cozinhei, ou meu marido, no caso, muitas vezes cozinha. A gente se preocupa muito com o que a gente consome. Então você cozinhando, você sabe, quando você vai no restaurante, em algum outro lugar, você não sabe o que eles colocaram na comida, como é que eles fizeram, sabe? Então eu, assim, gosto de comer fora e tal, mas pro dia a dia eu gosto de ter a minha marmita, a gente cozinha no final de semana, pra semana, e vai se adaptando. É tudo uma questão de adaptação, tudo você se acostuma também. Aí eu tenho essa marmitinha térmica aqui, é muito útil, né? Eu coloco aqui os meus snacks. Tem o chá verde, muito importante também o chá verde, que ajuda a dar um up no metabolismo, né? Gosto muito do chá verde, então carrego sempre. Aí eu coloco minha marmita aqui, coloco meu suco verde aqui, minha fruta aqui e levo pro trabalho. E tudo que eu como vai nessa bolsinha aqui, é a minha marmitinha e é o que mantém o meu peso. O que me ajuda a me manter meu peso, tem me ajudado há mais de 2 anos e vai me ajudar ainda mais, sempre quero ter essa rotina, assim, que acho muito importante, tá? Então é isso, eu acho que falei mais ou menos assim, fiz um resumo, né, das coisas que eu faço, que eu tenho feito, né, pra manter a forma. Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma outra dica, alguma outra coisa que vocês fazem, deixa abaixo nos comentários, deixa eu saber, porque lógico que vamos se ajudar, né, amigas? A gente quer ser... a gente quer ter 40 anos, mas a gente quer ser magra e bonita, né? Magra e elegante. Então vamos lá. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, clique em gostei pra mim, divulga o vídeo. Foi um prazer fazer esse vídeo pra vocês. E adoro quando vocês deixam um comentário, pra mim me deixa muito feliz. Fico muito feliz em saber que eu tô ajudando algumas pessoas, tá bom? Muito obrigada, super beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!